gosto de trazer algumas definições que não necessariamente estão ligadas à programação, mas que definem muito bem, porque fazem analogia ao que eu quero falar. E isso ajuda muito para o pessoal que está começando, e eu tento ser o mais didático possível aqui no canal e em todas as lives que eu falo, para tentar alinhar o pessoal no conceito e passar o recado, né? Então vou compartilhar aqui a minha tela. Olha só, estamos na boa e velha Wikipédia, né? E aqui eu digitei abstração, simplesmente não direcionando esse termo para a programação em si. Então você pode ver que aqui tem falando diversas abordagens sobre abstração, né? Filosofia, neurologia e tudo mais. O início desse conceito, ele é meio que geral, né? Então ele diz sobre meio que um pensamento genérico. Então, a abstração é uma operação intelectual que consiste em isolar. Comecem a perceber, né? Por exemplo, num conceito, um elemento à exclusão de outros, dos quais então se faz abstração. Olha o exemplo que bacana. Abstraindo uma bola de futebol de couro por uma bola de futebol, retemos apenas a informação enxuta das propriedades e comportamentos de uma bola de futebol. Ou seja, se eu quero definir, por exemplo, uma bola de futebol de couro com costuras de tal tipo, cor XYZ, tá? Estou sendo bem específico, né? Qual é a forma que eu posso deixar abstrair um pouco desses detalhes, deixar de levar em conta um pouco desses detalhes e tornar algo um pouco mais genérico, um pouco mais geral, tá? Falar que é uma bola de futebol. E aí cabe a algum tipo de especialização, algum tipo de implementação específica, tá? Definir o restante sobre a bola de futebol, sobre aquela bola de futebol específica. Então, beleza, eu sei que ela é uma bola de futebol, ela tem os comportamentos e tem, vamos dizer assim, as características gerais de uma bola de futebol. Então, ela é redonda, ela quica, ela faz N coisas que uma bola comum faz, sem especificar o tipo dela. Ela tem todas essas características gerais, então por si só eu sei o que é uma bola de futebol. Se eu quero entrar um pouco mais a fundo em um tipo específico, aí seria um tipo derivado de uma bola de futebol, né? Então eu sei que uma bola de futebol tem determinadas características e comportamentos, né? Só que uma bola de futebol de campo tem um peso diferente do que uma bola de futebol de salão, de futsal, né? Tem tamanhos diferentes, se calibra ela de forma diferente, ela muitas vezes é de um material diferente, né? Então são tipos específicos de uma bola de futebol. Então eu consigo abstrair quando eu tiro aquela entidade em si, né? Aquela coisa de um ambiente muito focado, um ambiente muito, algo que está muito específico. Então eu abstraio ele para ele poder ser reutilizado, e aí tem N outras vantagens que eu vou comentar em relação a código aí, né? Então só fazer essa alusão a um exemplo bem comum de qualquer coisa da vida real aí, do mundo real, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam primeiro é que quando a gente está na faculdade e acaba se deparando com orientação a objeto e assuntos mais introdutórios, o pessoal sempre fala, você tem lá as suas classes, né? Onde você pede, professor, quantas classes eu tenho que criar para fazer uma calculadora, né? Faz tudo na mesma, né? Então você tem lá uma classe, e aí conforme os assuntos vão ficando um pouco mais, os programas vão ficando um pouco mais elaborados, tem a necessidade de começar a dividir isso em classes, beleza?
E aí você começa a dividir as funções que tem. Você tem uma função aqui dentro dessa classe que faz N coisas. E aí é a sua calculadora, por exemplo, tá? Só que agora você quer entregar esse tipo de coisa separando em classes. Então, sei lá, você quer criar uma outra classe chamada operações matemáticas. Operações matemáticas como, por exemplo, então a soma, você vai ter um método de soma dentro dessa classe, você vai ter um método de divisão, de multiplicação, enfim, vai ter várias coisas aqui. E aqui dentro você vai só chamar essas operações quando a calculadora, quando o usuário estiver requisitando fazer uma soma, fazer uma subtração e tudo mais, beleza? Só que essas duas aqui são duas classes, correto? Perceba que a calculadora só funciona sendo programada dessa forma porque ela tem que criar um objeto de operações matemáticas e chamar cada método, né? Eu vou lá e crio a famosa expressão, né? Que é var operações matemáticas igual a new operações matemáticas, beleza? Essa expressãozinha aqui, né? A gente vê muito isso em sistemas, né? Estou criando um novo objeto da classe operações matemáticas, e aí é aqui que começam os detalhes. Em sistemas pequenos e até sistemas comerciais, aí, dependendo da sua necessidade, tá tudo bem você fazer coisas desse tipo, né? Até um certo ponto. Por quê? No momento que você dá um new em alguma coisa, você está em algum escopo, em alguma classe, e você dá um new para outro objeto, outra classe aqui, tá? Criando um outro objeto. Nesse momento você já ficou refém. Deu um new no seu código, você ficou refém. Ficou refém do que, André? Ficou refém dessa classe que você está instanciando. Porque você está fazendo isso de forma explícita. Você está criando uma dependência de operações matemáticas. Então você sempre vai ter que ter isso aqui para fazer a sua classe inicial funcionar. Se acontecer algum problema aqui, mudar alguma coisa aqui, eventualmente você tem que alterar aqui também. Então você cria um acoplamento entre essas duas classes, tá? E nesse momento você está fazendo o que? Você está instanciando uma classe concreta. E ela é uma classe concreta porque ela é uma classe normal lá, por exemplo, no C# Public Class, operações matemáticas, tem as funções, dentro de cada função você tem a implementação dela e o retorno e tudo mais. E é isso, beleza? Então você está tendo uma dependência direta para essa outra classe aqui, sendo um pouquinho menos simples. Então, o que acontece num cenário um pouco mais real? Eu tenho aqui uma classe onde eu estou fazendo algum tipo de processamento, independente do que seja, isso aqui é um exemplo. Mas chega um momento que eu tenho a necessidade de buscar dados sobre uma nota fiscal, correto? E aí, o que você faz de forma instintiva, né? Você faz o seguinte: beleza, eu vou separar essa parte que faz consulta no banco dessa nota fiscal para não misturar aí com o meu controller, seja lá onde você está chamando isso. Então, pelo menos eu vou separar numa classe para colocar todas as queries da nota fiscal lá. No momento que você cria a classe e faz a implementação dela, ok, tudo bonitinho, você está usando SQL Server, por exemplo, você está usando o Entity Framework, ou Dapper, ou NHibernate, ou ADO puro, né? Para fazer esse tipo de consulta. E aí você quer fazer uma chamada para essa classe aqui, né? E aí você faz o var nf repo igual a new nota fiscal repository. Como eu comentei, no momento que você faz isso, você está ficando refém de uma implementação que sabe como buscar uma nota fiscal. E o pior, o problema não é ele saber
é buscar uma nota fiscal? Porque isso é a função do nota fiscal repository. E, olhando pelo nome dele, parece ser isso, correto? O problema é que você está dependendo da implementação que ele tem lá dentro. Então você começa a depender do seu código inicial aqui, seu controller, tá? Vamos tratar como se ele fosse um controller aqui. Ele começa a depender de uma classe que sabe buscar nota fiscal, que está implementado com Entity Framework, que está utilizando o banco de dados SQL Server, sei lá, pode ter N outras coisas, né, vinculadas a isso. Mas vamos nos ater a está utilizando Entity Framework e está utilizando SQL Server. O que acontece se eu tiver que fazer uma refatoração nesse cara aqui e o pessoal decidir que eles não querem mais usar o Entity Framework, sei lá, por questões de performance, ou o time decidiu trocar, enfim, eles querem usar a DO puro agora, quer escrever o SQL na mão. Beleza, eu tenho a obrigatoriedade de vir aqui, trocar nessa nota fiscal repository, ajustar isso aqui, beleza? Sendo que isso aqui está ligado de forma direta. Só que aí eu trago um cenário. Vamos supor que esse teu sistema aqui, onde esse teu front aqui, que tem os controllers e tudo mais, ele seja um sistema que serve para vários clientes. Esses clientes vão fazer o deploy no ambiente deles, on-premise, lá nos servidores internos da empresa. Só que a empresa 1, ela usa SQL Server. A empresa 2, ela usa Postgres, por exemplo. Lembrando, você começa a pensar quando você tem mais de clientes, preciso reutilizar meu código, não quero escrever fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do meu código inteiro e fazer uma cópia fiel só mudando as coisas do cliente. Eu queria reutilizar as partes que são comuns. Então, por exemplo, essa parte que seria o projeto MVC, lá o seu front, enfim, ele é um front para todos, né? Você está criando ele genérico e a única coisa que vai mudar vai ser o consumo de dados que está por trás desse front. Então, na empresa 1 utiliza SQL Server e a empresa 2 Postgres. Mesmo que sutil, né, por os dois serem bancos de dados SQL, algum tipo de modificação você vai ter que fazer nessa nota fiscal repository para atender a empresa 1 e a empresa 2. Lembrando que você tem um recurso que é buscar nota fiscal, só que agora você tem que, na empresa 1, olhar para um SQL Server, na empresa 2, olhar para um Postgres, tá? Então, o modo como você conecta no banco vai ser diferente, mesmo utilizando o Entity Framework, tá? Por mais que ele abstraia, e eu já estou falando de abstração aqui, vou comentar, né? Algumas coisas têm que ser diferentes, alguns comandinhos vão ser diferentes, então você não consegue fugir de duas versões disso aqui. E o que acontece se esse MVC está dependendo diretamente desse cara aqui? Beleza, para a empresa 1 está funcionando, você fala lá para o teu diretor. Para a empresa 2, agora tem um problema, porque a gente vai ter que duplicar esse código do MVC aqui e a gente vai ter que fazer uma cópia dele que faça chamada para essa outra estrutura aqui que usa o Postgres, ok? Percebe o problema? Você está sendo obrigado a duplicar isso aqui ou fazer alguma gambiarra com isso aqui, colocar um if, um else, alguma coisa lá dentro que identifique qual que é a empresa que está utilizando para saber qual classe chamar. Então você já começa a remendar coisas porque você tem um autoacoplamento de uma dependência aqui que é uma busca de informações no banco de dados. Correto? Então perceba que quando os cenários são muito simples, tem uma empresa só, é sempre o mesmo banco de dados, é sempre nada muda, eu sei que sempre vai ser aquilo. Você não vê esses problemas acontecerem. Você vê, beleza, tem um acoplamento aqui, mudo aqui quando alterar alguma coisa e fechou o cache e é isso aí.
Só que perceba, quando você tem cenários que começam a mudar e você tem dependências um pouco mais complexas para desenvolver, você tem a necessidade de utilizar recursos um pouco mais elegantes, mais, vamos dizer assim, que são subestimados muitas vezes, né? Então a abstração é uma dessas coisas. Então como que eu faço para evitar que eu tenha aqui uma ligação direta entre essas duas estruturas, tá? Então como que eu resolvo essa questão de ter essas dependências quando eu tenho duas empresas, né? E elas têm dependências diferentes, por exemplo. Então eu vou abolir CNIL. E como que eu faço isso? Como que eu consigo construir algo que não tenha ligação direta, não tenha um forte acoplamento? Primeiro, eu vou ter a minha camada MVC lá, onde tem os meus recursos, né, a minha interface e tudo mais, os meus recursos genéricos de buscar nota, né, o meu botãozinho lá. E aí, essa interface vai servir para todos os clientes. Então, na sua cabeça, você já tem que você pode reutilizar ela para vários clientes, beleza? Tá aí, show. Você não pode cometer o mesmo erro. Você tem duas empresas para atender, sendo que elas têm requisitos diferentes. Uma utiliza SQL Server e a outra utiliza Postgres, tá? Como que você faz para que... Obviamente, eu estou fazendo um cenário aqui onde a aplicação vai rodar no ambiente da empresa, então você vai ter dois deploys, né? Um para o ambiente da empresa 1, um para o ambiente da empresa 2. Vamos supor que esse aqui é um repositório lá de notas, né? E esse aqui é o outro, levando em conta os bancos de dados diferentes. São as duas empresas, minhas empresas. Eu vou ter que criar uma abstração agora para conseguir atender as duas empresas. E quando eu falo abstração em termos de código, o que pode ser? Bom, existem, por exemplo, lá no C#, classes abstratas, existem... Quando a gente fala de abstração, a gente fala muito de interfaces, né? Então tem uma série de estruturas que me ajudam a abstrair coisas dentro do meu sistema. Nesse caso, e é algo que já foi comentado em live, quando a gente falou de Solid, né? Tem o princípio do DIP, que é o Dependence Inversion Principle. E ele diz que eu devo depender de abstrações e não de implementações. Então veja como encaixa bem no assunto de hoje. Aqui em cima eu estava dependendo de uma implementação. Por quê? Porque é uma classe concreta, ela tem implementação dentro dela, ela tem código escrito, ela tem detalhes de implementação dentro dos métodos. Enfim, eu codifico realmente dentro dessa classe. Numa abstração, trazendo para o mundo aqui em forma de interface, numa interface eu tenho apenas os contratos, tá? E depois a gente vai ver isso no código, mas os contratos basicamente são algumas regras, vamos dizer assim, do que eu vou precisar ter quando eu implementar aquela interface. Então a interface basicamente tem uma série de diretrizes do que eu preciso ter. E quando chegar uma classe aqui que vai falar, beleza, eu quero implementar o que essa interface está dizendo. Aí sim ele vai pegar cada diretriz aqui, no caso, por exemplo, uma assinatura de um método. E aí ela vai implementar toda essa diretriz desse método com um conteúdo aqui. Ok? E assim para as demais aqui de baixo também. Então, fazendo uma ressalva aqui, no C#, eu acho que foi no C# 8 ou 9, acho que foi 8, tem a possibilidade de fazer implementações em interfaces também, tá? Mas eu não considero isso algo muito limpo, tá? Ele vai servir em algumas ocasiões, principalmente quando você está fazendo algum tipo de migração, alguma coisa assim. Quando você está codificando, pense principalmente que as classes, as interfaces são para ter os contratos e apenas as especificações do que a implementação deve ter. Beleza? Então aqui no meio, como eu tenho
duas decisões de empresas diferentes, eu vou criar uma interface. A minha interface aqui ela vai se chamar iNota Fiscal Repository. E o que ela vai falar para mim? Ela vai falar que ela tem... Deixa eu pôr aqui... Não vou me ater muito a sintaxe, tá, pessoal? Só para não ficar muito cansativo de mostrar aqui. Eu tenho aqui então uma interface onde ela tem um contrato, vamos dizer assim, né? Ela tem uma assinatura que me diz que quem chegar para implementar essa minha interface iNota Fiscal Repository, ela tem que implementar um método chamado obter nota completa e tem que retornar um objeto do tipo nota fiscal, ok? É isso. Óbvio que aqui teria alguns parâmetros aqui dentro e tudo mais, mas para deixar simples eu não vou colocar. Beleza, o que acontece com isso aqui? Isso aqui não tem implementação, não tem código escrito dentro do método, não tem... Eu não estou falando que essa nota vai ser buscada no SQL Server, ou nem no Postgres, nem com qual é o código, nada, não estou falando nada, só estou definindo a assinatura. E seguindo o DIP, né, onde eu devo depender de abstrações e não de implementações, essa minha interface nada mais é do que uma abstração de algo que vai vir a seguir. Então o que eu faço? Eu chego nesse MVC e quando eu clicar no botão aqui, eu faço ele chamar o método da minha interface. Da interface iNota Fiscal Repository e do método obter nota completa. E aí eu sigo fazendo o que tem que fazer depois que clicar no botão, né? Pegando esse objeto nota fiscal e fazendo o que for para fazer no restante do processamento. Só que o detalhe está agora. Como que eu vou dar sentido, né? Fazer com que isso realmente funcione? Cadê as implementações? Onde que eu vou escrever o código, né? Se aqui é apenas uma assinatura, cadê o código? Então, o código vamos fazer agora. Nota Fiscal Repository. Um detalhe, pessoal, geralmente quando a gente trabalha com duas empresas, aí a gente teria criação de projetos diferentes para tratar isso, tá? E é por isso que eu tô colocando o mesmo nome de objeto aqui, tá? O mesmo nome de classe, por exemplo. Então, porque eu vou estar em projetos diferentes. Então, até vamos pontuar isso aqui. Nós teremos projetos diferentes aqui para trabalhar com os dados, tá? Projeto 1 da empresa 1, projeto 2 da empresa 2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter uma classe Nota Fiscal Repository, como está aqui. E aqui está o pulo do gato, tá? Então o que acontece? Agora essa minha Nota Fiscal Repository da empresa 1, ela vai implementar, né, da minha iNota Fiscal Repository. No momento que ela está implementando isso aqui, a interface obriga ela a implementar o que tiver nos contratos. Então está obrigando ela a escrever esse método de ter nota completa e ter uma implementação aqui que retorne nota fiscal. Mesma coisa para essa empresa 2, ok? E beleza, então aqui dentro dessa implementação da empresa 1, eu vou escrever um código utilizando o RM que eu estiver utilizando, ou ADO puro, enfim, utilizando o meu SQL Server da empresa 1. Então, trabalhando com a string de conexão da empresa 1, olhando para as tabelas lá do SQL da empresa, né? Tratando a conexão como um SQL Server mesmo, otimizando para utilizar esse tipo de banco de dados. E aqui na empresa 2 a mesma coisa, só que para Postgres, ok? Então, cada uma está trabalhando com o que deveria de forma separada, beleza? Só que aí vem a pergunta, beleza,
vou instalar esse sistema, vou fazer o deploy dele na empresa 1. Como que eu vou fazer isso? Você vai utilizar um processo aí de deploy comum, ou você vai utilizar algum tipo de automatização com DevOps, né? Deploy automático e tudo mais. Enfim, a questão é que para a empresa 1 só esse trecho de código que vai ir, correto? Porque o restante é da empresa 2. Eu não quero fazer um deploy de conteúdo da empresa 2 para a empresa 1. Tá? Então somente essa parte aqui vai ir. E aqui está o detalhe. O MVC, quando ele estiver sendo chamado aqui, ele vai chamar o iNota Repository. O MVC apenas conhece a interface iNota Repository, ok? Ele não conhece nada para frente. Por quê? Por causa que quem está dependendo de iNota Fiscal Repository é a implementação aqui, tá? São as implementações e não o contrário, não é a interface que está dependendo do Nota Fiscal Repository. Isso é muito importante. Portanto, essa ligação aqui, ela não é uma ligação direta, tá? Ela não é uma dependência direta do iNota Fiscal para a implementação. Como raios que eu vou saber que quando eu clicar aqui no botão, o meu iNota Fiscal Repository tem que instanciar esse meu Nota Fiscal Repository da empresa 1, tá? Aí vem um carinha chamado injeção de dependência, tá? Que vai me auxiliar nisso. Tem outras formas de fazer, né? Tem outras formas de fazer, né? Através de outros classes de helpers que instancia isso de forma dinâmica também, enfim. Mas a injeção de dependência nos ajuda nesse processo. E a injeção de dependência, trazendo para o mundo da ASP.NET Core, por exemplo, e existem alguns facilitadores que te fazem falar que quando alguém chamasse meu iNota Fiscal Repository, a minha implementação vai ser essa Nota Fiscal Repository da empresa 1. Tá? Porém, o ASP.NET Core tem um mecanismo nativo, só que você tem outras ferramentas, outros pacotes que fazem isso também. E o que seria isso? Né? É o conceito de container de injeção de dependência, onde você faz uma configuração falando que o iNota Repository, quando eu chamar isso aqui no meu código, esse carinha iNota Fiscal Repository, ele vai instanciar esse carinha aqui, que é o carinha da empresa 1. Tá? E aí tem várias estratégias de como você fazer isso dependendo do cliente que está, onde o seu sistema está hospedado, foi feito deploy. Tá? Então, perceba o que muda com isso. Você consegue ter um código genérico aqui que atende várias especificações. Você vai ter ele escrito uma vez só. Você está utilizando uma estrutura que também é genérica, que diz o que essa tua interface, essa tua feature demanda. Então ela demanda que ela tenha uma nota fiscal completa para trabalhar aqui. Só que o que diverge dependendo do cliente é a implementação de como vai buscar esses dados. Então é nesse ponto que você está separando isso aqui. E para você ter essa implementação injetada nessa interface de forma dinâmica, dependendo da empresa que você tiver, você vai usar um mecanismo aqui que trabalha com injeção de dependência, né? E você vai direcionar para qual implementação é a correta, dependendo do ambiente que você está rodando essa tua aplicação. Então, você mitiga o que utilizando abstrações? Mitiga a necessidade de fazer gambiarra de if else numa camada aqui que seria genérica, que não precisaria ter gambiarra. Você mitiga a necessidade de ficar duplicando o código para fazer chamadas para um cliente 2 que veio surgir, e aí pense que o seu sistema fez muito sucesso, e aí escalou para 250 clientes, para 1000 clientes.
todos são diferentes ou alguns não, né? Alguns utilizam a mesma estrutura. Então eu já consigo imaginar quantos 1000 if else vai ter nesse código aqui. Ou quantas cópias disso aqui vão ter que rodar, e quantas versões você vai ter que manter e dar manutenção. Então, se 500 dos teus clientes utilizar SQL Server, você pode ter 500 usando essa versão e 500 usando Postgres, por exemplo. E aí você só vai ter 2 versões para manter, sendo que quando tiver um bug, quando tiver um problema só com SQL Server, você sabe que é só aqui que você tem que mudar. Você já tem um local específico separado e bonitinho para você dar manutenção. Sendo que se der algum bug, algum problema aqui, essa parte da frente nem toma conhecimento, tá? O que importa para ela é que ela tenha alguém implementando obter nota completa e retornando nota fiscal. Ela não quer saber mais nada para frente desse fluxo aqui. E aí você corrige só aqui, o impacto vai ser em um lugar só, né, um local só de falha, e aí você mitiga vários problemas utilizando abstrações. Isso aqui é um exemplo só bem simples, tá, pessoal? Podem ter várias camadas de abstrações que você tem que ter. Então essa aqui é uma só delas. Então, dependendo da complexidade do que você tem que fazer, acaba ficando mais complexo ainda. E por que o nome é abstração? Como a gente leu lá na Wikipedia, e eu gosto de trazer esse conceito para aplicar agora no que eu estou explicando, acontece que eu estou abstraindo o que significa pegar nota fiscal para a empresa 1 que utiliza SQL Server. Eu simplesmente estou falando que eu quero uma nota fiscal, quero obter uma nota fiscal completa, que é do tipo nota fiscal. Essa é a minha abstração em termos de código. Quem vai cuidar dos detalhes e da implementação são as classes concretas, que é a classe concreta da empresa 1 usando o SQL Server, da empresa 2 usando o Postgres. Okay? E é basicamente isso.